Bom, professor Leandro Quadros, esse texto, eu quero até abrir aqui nesse aparelho aqui que tem a palavra de Deus. Esse texto aqui nos chama a atenção, professor. Sim. Olha só, está em 1 Reis 17, 21. Então se estendeu sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Professor Leandro Quadros, como explicar esse texto aqui? Será que esse texto coloca por terra a tese de que a alma não fica vagando por aí, professor? Pois olha, Pois você sempre tem falado isso, não é? Sim. Como é que fica então esse texto? Nós aqui, Tito, no programa Na Mira da Verdade, nós defendemos a posição bíblica de que o ser humano tem uma natureza integral. Ou seja, o ser humano é o resultado da união entre o corpo, a alma e o espírito. E nós cremos, né, que quando há separação de um desses 3 elementos, a vida cessa, até o dia em que Cristo voltar e ressuscitar o ser humano. Agora, esse texto que o Tito leu, de 1 Reis 17, 21 e 22, realmente parece contradizer essa tese de que nós apresentamos aqui. E esse texto apresenta ali o mesmo problema, diríamos assim, de Gênesis 35, 18. Porque ali afirma em Gênesis 35, 18 que quando Raquel morreu, a alma saiu dela. Tá? Como que nós entendemos isso? Primeiramente, temos que saber qual é o significado principal da palavra alma na Bíblia. E tem um texto aqui muito interessante, entre muitos outros, que é Deuteronômio 10, 22, que vai nos esclarecer alguma coisa sobre isso. Diz o seguinte: com 70 almas, teus pais desceram ao Egito. E agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Aqui diz que Jacó e os seus descendentes que desceram ao Egito foram 70 almas. Que almas são essas? Você vê no próprio contexto da declaração que são 70 pessoas. Por isso, o sentido principal do termo alma na Bíblia é pessoas viventes. Gênesis 2, verso 7, que afirma
que quando Deus formou o ser humano, ele soprou no nariz do ser humano o fôlego de vida, o espírito, e o homem se tornou uma alma vivente. Ou seja, biblicamente o ser humano é uma alma e não tem uma alma.
Agora, como explicarmos 1 Reis 17, 21 e 22, onde Elias ora para que a alma retorne ao menino? Queridos, apesar de a palavra alma significar principalmente pessoa viva, a palavra alma tem muitas outras traduções. E uma delas, você verá agora em 1 Reis 17, 21 e 22, só que na nova versão internacional, que é o que eu vou ler para você agora. Olha o que diz o texto. O mesmo texto que o Tito leu, só que eu vou ler na nova versão internacional. Então ele se deitou sobre o menino 3 vezes e clamou ao Senhor: ó Senhor meu Deus, faze voltar a vida a este menino. O Senhor ouviu o clamor de Elias e a vida voltou ao menino e ele viveu. Você percebeu que coisa interessante? A palavra alma, traduzida do original hebraico nesse texto, significa vida. Elias está orando a Deus não para que uma alma imortal, inconsciente, volte à matéria, mas para que a vida volte àquele menino. E aí quando você ler Gênesis 35, 18, você também pode ler esse texto, né? E basear a tradução dele na tradução da nova versão internacional, que corretamente traduz a palavra alma por vida. Gênesis 35, 18 afirma assim: já a ponto de sair-lhe a vida quando estava morrendo, deu ao filho o nome de Benoni. Veja, ao invés de alma, aqui consta vida, né? Nós precisamos, querido telespectador, ter em mente uma coisa. A compreensão grega do que é alma tem que sair da nossa mente. Quando falamos em alma, em espírito, já vem em nós a noção grega de dicotomia ou tricotomia, não é? De separação entre corpo, alma e espírito. A Bíblia não apresenta essa visão do ser humano.
Nós falamos aqui em alguns programas que não há separação entre corpo, alma e espírito. Certo. Mas lá em Mateus 10, 28, está dizendo uma outra coisa. Eu vou até ler aqui o nosso texto para a gente contextualizar o nosso telespectador. Mateus 10, 28 diz o seguinte: não tenha medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Porém, tenham medo de Deus, que pode destruir no inferno tanto a alma como o corpo. Mas como que é isso então, professor? Existe essa forma aí de separação entre alma, corpo e espírito? Porque esse texto aqui nos dá a entender disso. E o próprio Jesus é que estava falando isso daqui em Mateus 10. Como entender Mateus 10, 28? Veja bem, se você parar para analisar, Jesus fala assim: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A palavra alma aqui, obviamente, não se refere à mente, como em Tessalonicenses 5:23. Só que ela também não se refere a uma entidade imortal capaz de sobreviver fora da matéria. Por quê? Porque o próprio Cristo afirma aqui que é possível Deus fazer perecer no inferno a alma. E agora? Se a alma é imortal, como é que ela perece no inferno? Na verdade, esse texto é contra a doutrina da imortalidade da alma. Porque ele afirma claramente que Deus pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo.
O detalhe é que a palavra alma aqui, a melhor tradução para ela é a expressão do versículo 39, que está no mesmo contexto. E eu vou ler para você. Diz assim: quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá-la-á. A mesma palavra alma que aparece no verso 28, aparece no verso 39, e ela é traduzida aqui por vida. Portanto, queridos, Cristo em Mateus 10, 28 não está se referindo a uma entidade imaterial chamada alma. Ele está se referindo à vida eterna. Ele está dizendo o seguinte: temam aquele que pode fazer perecer no inferno, no lago de fogo dos últimos dias, tanto o corpo quanto a sua vida eterna, a sua possibilidade de vida eterna. É isso que Cristo está falando. Os tradutores não traduziram a palavra vida no verso 39 por alma porque eles iam entrar num problema. Porque daí seria possível perder a alma por causa de Cristo. Então os tradutores não traduziram assim. Então se você levar em conta o verso 39, você entende corretamente o verso 28. Temei aquele que pode fazer perecer no lago de fogo dos últimos dias, tanto o corpo quanto a possibilidade de você ter vida eterna. E, portanto, o texto é, na verdade, contra a doutrina da imortalidade da alma.
Como é que nós vamos ser imortais, queridos, se nós não comemos mais da árvore da vida? Se o Espírito já fosse imortal, por que em Apocalipse 22, verso 2, é dito que nós vamos comer da árvore da vida? Por que comer da árvore da vida se eu já tenho a imortalidade inerente em mim? O próprio fato de eu ter que comer da árvore da vida prova indiscutivelmente que eu não sou imortal. Quando você lê, 1 Coríntios 15, 51 a 55, você percebe que na ressurreição, Cristo não vai levar para o céu espíritos desencarnados, ele vai levar corpos glorificados.
Esse é o programa Na Mira da Verdade, um programa em que você pode mandar os seus questionamentos, você pode mandar as suas dúvidas bíblicas, teológicas, o que você quer saber sobre a palavra de Deus, e tudo é respondido à luz da Bíblia Sagrada. Não é a Novo Tempo, não é o meu companheiro, colega de trabalho, o professor Leandro Quadros, não é o programa Na Mira da Verdade, e sim a palavra de Deus. Sempre que você tiver a coragem de perguntar, a Bíblia terá coragem de lhe responder.